Olha, agora a gente fala sobre o lúpus, que é uma doença inflamatória autoimune que não tem cura e acomete principalmente mulheres com idades entre 20 e 45 anos. Sobre o assunto eu vou conversar agora com a dermatologista Cláudia Magalhães. Doutora Cláudia, muito obrigado, viu, pela cortesia em nos atender. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, prazer é meu. Doutora Cláudia, um dos sinais que indicam que uma pessoa possa estar com o lúpus, com a doença, vem com o surgimento de manchas no corpo, né? Como é que são essas manchas e aparecem geralmente em qual parte do corpo? Na realidade, o lúpus é uma doença que também acomete a pele, né? Pode existir só o lúpus sistêmico eritematoso e dentro dessa doença sistêmica existir lesões de pele, assim como existir só a lesão de pele. Normalmente o paciente tem uma fotossensibilidade à luz solar. As lesões são lesões em placas avermelhadas e que têm uma sensibilidade ao sol, se irritam quando a pessoa vai ao sol também. Uma marca muito registrada do lúpus é um avermelhamento do rosto, como se fosse uma asa de borboleta, e também aparecimento de várias aftas na boca. Então, são, vamos dizer, as lesões mais comuns que nós temos no lúpus eritematoso, cutâneo ou sistêmico. Doutora, então, muitas pessoas acabam descobrindo algumas vezes que estão com essa doença através do surgimento dessas manchas no rosto. E qual o estágio da doença em que essas manchas elas vêm a aparecer, vêm se manifestar? A doença se manifesta através dessas manchas. Elas podem ser a lesão do rosto em asa de borboleta, que é exatamente essa lesão que aparece somente uma placa vermelha em ambos os lados das bochechas. Isso geralmente é na fase inicial da doença, até um marcador que a gente consegue somar para fazer diagnóstico. As placas que são eritematosas e elas têm uma evolução mais crônica, elas podem aparecer em qualquer época da doença. Então, são lesões crônicas e qualquer momento da doença podem vir a aparecer. Doutora, sobre a exposição ao sol, como a senhora falou ainda há pouco, quem tem essa sensibilidade e tem a doença, quais as principais recomendações? Nós, dermatologistas, não recomendamos o sol hoje. Cada vez mais a gente sabe que o sol é extremamente lesivo para a pele. E nos pacientes com lúpus, essa sensibilidade ao sol, ela é marcante. Então, primeiro, tentar não se expor ao sol, principalmente nos horários em que existe mais irradiação ultravioleta A e B, que é exatamente do início da manhã, aquele sol saudável, aspas, que não é saudável, 6 da manhã até 4 da tarde. E uso do protetor solar, além do chapéu, de um óculos escuro, se estiver em local com muita radiação ultravioleta, enfim, toda a proteção. É melhor a sombra do que o sol para o paciente com lúpus. Doutora, como eu pontuei aqui ainda há pouco, muitas pessoas podem vir a descobrir a doença com o surgimento de manchas, mas como a senhora bem reforçou, é importante ficar atento também a outros sinais, porque nem sempre o lúpus se manifesta dessa maneira, não é isso? Exatamente. O lúpus é uma doença que acomete, é uma doença autoimune, ou seja, o organismo criando uma autoimunidade, uma agressão contra ele mesmo. E existem, né, na realidade, além das manifestações cutâneas, outras manifestações que geralmente a doença abre normalmente com um quadro articular, dor articular, e depois ela evolui com acometimento, quando é um lúpus grave, também para a parte renal, os rins, sistema nervoso central, onde a doença são os dois locais de maior gravidade da doença, pulmão, coração, ela pode ser realmente sistêmica. Qual é a importância? Fazer diagnóstico e tratamento precoce para tentar dar uma qualidade de vida melhor para esses pacientes. A doença não tem cura, mas ela tem tratamento e precisa ser diagnosticada precocemente e tratada adequadamente. Doutora, a senhora falou ainda há pouco em relação à exposição ao sol, os cuidados que se devem tomar, mas essas manchas, existem o controle dessas manchas? Elas em algum momento, elas vêm a desaparecer?
Sim, com o tratamento, as manchas de pele, elas podem vir a desaparecer, sim. A asa de borboleta, que, enfim, é uma lesão que, às vezes, ela permanece, mas de uma maneira mais fraca. As aftas da região da boca, com certeza desaparecem, e as lesões cutâneas também desaparecem com os tratamentos adequados. Existem, inclusive, drogas utilizadas para as lesões de pele, e existem outras medicações também para quando existe acometimento dos órgãos, como rim, cérebro, pulmão, enfim, a doença quando é sistêmica e mais grave. Muito bem. Doutora Cláudia, muito obrigado, viu, pela colaboração. Fica aí o alerta e até uma próxima. Até breve. Prazer meu, até breve.